Pessoal, se você está procurando a documentação da sua família e dos seus antepassados, fica ligado que, como eu prometi, hoje a gente vai fazer um desarquivamento de um dos processos aqui que eu estou fazendo, tá? Da família Cetrangolo, do GSE que eu encontrei essa semana. Então fiquem ligados que ele autorizou, ele falou: Vitor, pode abrir, pode mostrar pra galera como é que tá funcionando o meu processo, mostra como que você encontrou minhas certidões. Então, para você que está procurando as certidões, está nesse processo de encontrar as certidões, vem comigo agora que você vai entender um pouco mais como é que funciona essa pesquisa genealógica. Pessoal, o primeiro passo é você organizar seus documentos. Ok? Você vai organizar os documentos do mais antigo, ou seja, lá do seu trisavô, do seu tetravô, italiano, português que seja, até chegar em você. Então, essa parte da organização é muito importante. Então, dá uma olhada aqui nas documentações dele agora, que eu vou mostrar. Aqui, o primeiro documento, que é aquele que você provavelmente ainda não tem, é a certidão do italiano, a certidão do português. Ela deve ser sempre a primeira certidão, depois a certidão de casamento, né, do italiano, tá aqui o Francisco, e aqui ó, quem é o Francesco, depois a certidão de óbito dele, depois a certidão de nascimento do filho dele, depois a certidão de casamento do filho, cadê aqui? Certidão de casamento e aí vai. Então o interessante é sempre você organizar essas certidões. Bem, depois que você tiver organizado as certidões que você já tem, você vai ver o conteúdo de cada uma delas. E a parte mais importante, galera, esse conteúdo tem que estar em uma certidão em inteiro teor, tá? Se você não sabe o que é certidão em inteiro teor, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu vou colocar para você. Enfim, como você pode ver no vídeo, certidão de inteiro teor é aquela que você tem muitas informações, né, a respeito da pessoa que está nascendo, da pessoa que está casando, e as informações são todas corridas. E, enfim, ele vai te trazer uma série de informações preciosas para você encontrar os demais documentos que estão faltando. Além disso, é aquela certidão imprescindível, né, para o processo de cidadania, tanto italiana quanto portuguesa. Então, fica ligado aí, sempre certidão em inteiro teor. Mas beleza, Vitor, chega de enrolação, e aí, como é que tu fez para encontrar a certidão dele? Bem, primeiro de tudo, a gente tem que analisar as variáveis que tiveram nos nomes dos antepassados dele, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui agora. Dê uma olhada aqui na certidão do italiano, tá? Vocês estão vendo que o nome dele tá Cetrangolo Francesco, ou seja, o nome dele é Francesco, vou falar Cetrangolo, tá? Cetrangolo. Tá vendo que o nome dele é isso? E na certidão de casamento está escrito como Francisco Cetrangolo. Então, pessoal, essa mudança é muito comum, tá? Todos os imigrantes aqui, eu estou cansado de falar isso com vocês, os imigrantes aqui, os italianos que vieram para o Brasil, eles sempre mudavam o nome. E às vezes os portugueses também tinham uma mudança, mas era muito mais suscetível os italianos mudarem o nome ou sobrenome, né, por ser mais incomum, do que os portugueses. Tá, Vitor, e como é que isso me ajuda a procurar as certidões dos meus antepassados? Bem, primeiro que você vai saber que você não pode procurar, por exemplo, se você estiver procurando um documento na Itália, você não pode procurar por Francisco Cetrangolo, tá? Você vai ter que procurar por Francesco, porque o nome Francisco não tem na Itália. É como se fosse aquela mudança, né, do Giovanni para João, né? Giuseppe para José. Não adianta você ir lá na Itália e procurar por José ou procurar por João. Não existe José e João na Itália. Existe Giuseppe, existe Giovanni, existe Francesco, mas não Francisco. Então esse é o primeiro passo. Você precisa saber dessa diferença, mas isso é uma coisa bem elementar. Vamos lá aos outros fatos. Outro fator muito importante é o nome dos pais. Prestem bem atenção aqui, qual era o nome dos pais do Francesco Cetrangolo aqui na certidão italiana, e olha como é que está na certidão brasileira. Até o nome dos pais mudava também, ó. Para lá, Francesco Giuseppe Patrizio, filho de Saverio Cetrangolo, e de Sorrentino Antônia. Ele é filho de Saverio Cetrangolo, né? O filho pega o nome do pai, e de Sorrentino Antônia. Veja aqui que o nome da esposa do Saverio, né, que é a mãe do Francesco, não é Cetrangolo, tá? O sobrenome dele é Sorrentino. E observem também o padrão que o sobrenome do italiano vem sempre na frente do nome. Isso é culturalmente conhecido lá na Itália. Além disso, tome nota de outra coisa. Tá vendo que o nome dele não é só Francesco Cetrangolo? O nome dele é Francesco Giuseppe Patrizio Cetrangolo. Mas, Vitor, e daí? E daí que o nome dele todo é esse? O que acontece é que aqui no Brasil, por acaso, ele adotou o nome de Francisco, mas ele poderia ter adotado o nome de José Cetrangolo, porque um dos nomes deles era um Giuseppe. Ou então ele poderia ter tomado o nome de Patrício, né, Aparecido. E aí, porque o nome dele também era Patrício,
né? Assim como a gente não tem os nomes João Pedro, João Luiz, lá eles tinham, por exemplo, Francesco Giuseppe Patrizio Cetrangolo. Então ele poderia simplesmente ter adotado um nome, dois desses nomes, não poderia ter adotado Francesco. A gente nunca sabe o que passava na cabeça do italiano na época, a gente tenta imaginar alguma coisa, mas além disso, a gente não sabia o que passava na cabeça dos registradores, né? Tanto os agentes de imigração, não, né? Vamos botar agente de imigração, que estava recepcionando as embarcações dos italianos na época, nem quanto as pessoas que registravam os casamentos, né? Os oficiais dos cartórios que registravam os casamentos desses italianos. E a gente vai dar uma olhada agora na certidão de casamento do Francesco. Olha aqui que bacana. Essa aqui, né, como vocês podem ver, é uma certidão em inteiro teor e ela tá toda corrida com todas as informações. E olha só como é que era o nome dele, ó. Em regime da comunhão de bens, Francisco Cetrangolo e Olga da Silva Cunha. Então veja aqui que o nome dele está errado, ó, tá Francisco Cetrangolo, não tá Francesco Cetrangolo, tá Cetrangolo. E isso é muito fácil da gente encontrar esse tipo de erro, tá? É aí que a gente vem com as retificações para consertar, mas é só vocês imaginarem aquele cenário, né, que eu sempre explico para vocês. O cenário de que muitas vezes o italiano não sabia falar português, né, e o registrador também não estava muito interessado em entender o que o italiano estava falando, a pronúncia que ele estava falando, e acabava notando aquilo que o registrador ouvia. Imagina o registrador falando: fala aí, cara, tem 500 casamentos para ele registrar, naquela maquininha de datilografar, e muitas vezes, dependendo do ano, era na mão ainda que se escrevia. E aí ele perguntando para o rapaz: ei, qual o seu nome? Aí ele: Francesco Cetrangolo. Aí ele: tá, teu nome é Francisco Cetrangolo. E aí pronto, e aí ela anotava assim, e pronto, acabou. E ficava o erro aí o resto da vida. E agora você com esse problema de ter que corrigir e de ter que encontrar essas certidões. Mas enfim, seguimos em frente. Então assim, Vitor, tu já levantou vários aspectos aqui para eu achar a certidão italiana, né? Por exemplo, as variações do nome, nas certidões e tal, mas enquanto os locais? Bem, isso é uma coisa muito importante, né? Geralmente os italianos eles se estabeleciam no local e ficavam naquela cidade ali o resto da vida. Isso é sempre? Não, isso eu diria que é, sei lá, em 75%, 80% das vezes, ok? Mas não era sempre. E aí você pensa o quê? Se o camarada, né, nasceu na Itália, aí ele pegou a embarcação, veio para o Rio de Janeiro aqui, por exemplo, tu quer ver onde ele foi registrado? O casamento dele? Tá aqui em algum lugar. Tá aqui, ó. Lá na primeira RCPN, na Ilha do Governador. Tá? Então você imagina, beleza, ele casou na Ilha do Governador, onde é que será que ele morreu? Aí você olha a certidão de óbito dele, tá escrito aqui, ó, primeira RCPN da Ilha do Governador. E você pensa, ele casou e morreu na Ilha do Governador, o filho dele então foi registrado também na Ilha do Governador, correto? Errado. Extremamente equivocado, extremamente errado, galera. E a gente só sabe que isso tá errado por conta do que os familiares contaram pra gente. E os familiares contaram que assim que o Francesco Cetrangolo se casou, logo em seguida ele teve o filho, né? Ele teve o Silvério Cetrangolo, que aparentemente tem um nome bem parecido com o pai do Francisco, mas enfim, ele teve o filho com a Olga, que foi a mulher que ele casou, mas logo em seguida a Olga faleceu. Logo em seguida que eles casaram e tiveram um filho, que a Olga teve o Silvério, que teve o filho, né, com o Francesco, a Olga faleceu. E aí isso é um ponto muito importante, porque se ela faleceu, ele não necessariamente tinha mais vínculo, né, com ela ou com aquele local que eles estavam ali, e ele pode ter registrado o filho dele em qualquer outro lugar. E é aí que está a dificuldade, foi a dificuldade de encontrar esse registro. Agora, muito facilmente, eu já sei onde o filho do Francesco, o filho do italiano, o Silvério, foi registrado porque eu encontrei o documento. Mas imagina, aqui no Rio de Janeiro tem pelo menos umas 15 RCPNs, tem uns 15 cartórios diferentes em uma única cidade. Então, quando você se depara, né, por exemplo, na certidão de casamento do Silvério, que é o filho do italiano Francesco, estava escrito que ele tinha nascido no Rio de Janeiro. E aí? Ele foi registrado aonde? Fala pra mim. Você vai pensar o quê? No mesmo lugar que o pai dele casou, né? Foi registrado o casamento do pai. E no mesmo lugar que foi registrado o óbito do pai. Só que não foi, galera. Não foi. Porque esses italianos aqui, pelo menos dessa família Cetrangolo, eles tiveram uma vida bem devassa, sabe? Muitas puladas de cerca. E aí que eu peguei um ponto crucial para encontrar essa certidão dele. Eu vou falar agora qual foi. Eu tive que basicamente encontrar a certidão de os irmãos do Silvério, mas não os irmãos do Silvério, filhos da Olga, né? Do primeiro casamento ali do Francisco,
mas sim do segundo relacionamento do Francisco com outra mulher. Eu até esqueci o nome dela agora, eu acho que é alguma coisa Marinho, Isabela Marinho ou alguma coisa do gênero. Mas enfim, ele teve outras mulheres, né? E uma delas foi essa Isabela Marinho, na qual ela teve 3 filhos. E cada um desses 3, o Francesco foi o declarante do nascimento, mas ele registrou em lugares diferentes. Então tinha uma, por exemplo, registrada na Tijuca, tinha outra lá no centro do Rio de Janeiro, tinha outra em Botafogo, outra no subúrbio. Então a primeira coisa que eu tentei fazer foi tentar mapear todos os lugares em que o irmão do Silvério foi registrado. E depois que eu fiz essa procura, que eu fiz essa busca, no último cartório, claro, é sempre no último, né? É sempre na questão mais difícil, no último cartório, eu consegui localizar onde é que ele foi registrado. Porque ele foi registrado no mesmo lugar que uma das irmãs dele também foi registrada, que foi no 3º Registro Civil de Pessoas Naturais daqui do Rio de Janeiro. Essa certidão aqui, ela foi a mais trabalhosa, foi a mais complicada de se encontrar. Ela deu muito trabalho ao ponto de eu chegar a cogitar em lavrar uma certidão tardia para ela. Mas não tem jeito, quando eu sei que alguém foi registrado, quando eu tenho essa sensação, esse feeling de que a pessoa de fato foi registrada e por algum motivo a gente não está conseguindo encontrar esse registro, cara, não tem jeito, a gente tem que procurar assim, tem que fazer um mapeamento, tem que fazer todo o mapeamento aí para tentar localizar essa certidão. Mas vocês acham que foi simplesmente procurar a certidão dos irmãos do Silvério para encontrar? Negativo, teve mais informações que ajudaram a gente, que eu ainda não contei e eu vou falar agora. O Silvério, e uma coisa que eu não contei ainda para vocês, é que ele era policial aqui no Rio de Janeiro. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, galera. Vamos dar uma olhadinha nessa certidão aqui, ó. Ó, cadê? Onde está escrito aqui, da onde ele era natural? Aqui, ó. Silvério Cetrangolo casou com Nizete de Oliveira. E a noiva passou a usar o nome de Nizete Oliveira Cetrangolo. Sempre lembrando aqui que a mulher quase sempre trocava o nome, né? O sobrenome. Ele, no caso Silvério, filho do Francesco italiano, solteiro, barbeiro, natural do Distrito Federal. Aí você pensa assim, o cara é natural de Brasília, ele nasceu em Brasília. Negativo, pessoal, informação completamente equivocada e agora eu explico por quê. A gente tem que lembrar que nessa época aqui em que ele casou, que foi 1954, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro e não era Brasília. E isso faz total diferença. Isso faz total diferença, porque aqui você poderia facilmente confundir Distrito Federal com Brasília, que na realidade naquela época o Distrito Federal do Brasil era o Rio de Janeiro. Então vai aí o primeiro OBS para vocês, hein? Principalmente os cariocas aí procurando os antepassados no Rio de Janeiro. Essa aqui é a certidão de óbito do Silvério Cetrangolo e tem uma informação muito importante que me ajudou a rastrear o documento de nascimento dele. Beleza? Aqui tem uma informação dizendo que a profissão dele era militar. E eu perguntando para a família, eu perguntei que nível de militar ele era. E ele era policial militar. Só que na época, como ele era um policial militar do Distrito Federal, tinha um nome diferente. E o policial militar na época em que o Rio de Janeiro, o policial militar do Rio de Janeiro, que na época era o Distrito Federal, ele passou a ser um policial federado. Para, como se fosse, eu não sei se chega a ser um policial federal, mas o nome que se dava era um policial federado. Então eu pensei, bem, já que eu tenho as informações do casamento e do óbito, e lembra que nessa época eu ainda não tinha o nascimento dele, tá? Eu tinha algumas informações a respeito de qual cartório poderia ser, que era dos irmãos, né? Dos irmãos do Silvério. Eu pensei, olha, vou procurar lá. Mas aí você pede uma busca no cartório, o cartório diz que o registro não está lá e já quer te dar uma certidão negativa. Inclusive tem uma certidão negativa aqui que eu vou mostrar para vocês agora, que um dos cartórios me entregou. Olha lá, você pede uma certidão para eles encontrarem, eles te dão logo uma certidão negativa. Isso aqui é uma certidão negativa. Eles fazem uma busca num determinado acervo, né, do registro civil do cartório e eles te entregam essa certidão aqui, ó, dizendo que não foi localizado no acervo desta serventia o registro de nascimento em nome de Silvério Francisco Cetrangolo. Então, ou seja, nem sempre que você vai pedir uma busca vai ser bem sucedida, tá? Por mais que você tenha certeza que aquele documento está ali naquele cartório. Principalmente quando você dá um prazo aí de 5, 10 anos, né, para o pessoal do cartório procurar. Você acha aí mesmo que eles vão procurar? Me responde aí, vocês acham que eles procuram? Beleza, tá aí, ó. Toma aí, uma certidão negativa. Vitor, beleza, tá, e daí que você sabe que agora ele é um policial militar, no caso um policial federado pelo Distrito Federal, que na época era o Rio de Janeiro. Bem, aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma coisa chamada DIP, né, que é onde ele guarda as informações dos policiais aposentados. Perfeitamente, ok, tudo legal, tudo bonito. Então eu fui nesse DIP.
para pegar informações sobre o Silvério Cetrangolo. Só que antes disso eu também fui ver se ele tinha registros militares, né? O registro militar no sentido do exército mesmo, se ele tinha servido do exército. Tentei buscar a certidão de reservista dele e tudo mais, vi se ele tinha servido ao exército, só que pelo que parece os militares têm esse registro muito mal guardados, tá? Então não consegui fazer essa busca decentemente. Então eu fui direto nesse DIP, que é um departamento lá daqui da Polícia do Rio de Janeiro, né, para os policiais aposentados, e eu consegui umas informações muito importantes. A primeira informação importante que eu consegui foi o número do RG dele. Eu não consegui o RG dele, mas eu consegui o número do RG dele, que aí eu conseguiria facilmente rastrear e pegar o RG dele, que a gente tem que lembrar também que o RG do militar é diferente, mas não tem problema, enfim, eu consegui o número do RG dele, inclusive dei lá para o GC, né, o GC Cetrangolo, que é o cliente, e ele, bem, enfim, tá com aquela numeração e tal, ficou muito feliz, mas e aí, Vitor, cadê a certidão? Só que a gente tem que lembrar, galera, que quando a gente casa e depois faz uma nova identidade, renova a identidade, as informações que estão na nossa identidade são relativas à certidão de casamento e não à nossa certidão de nascimento. Ou seja, você é solteiro e você faz sua certidão e você faz a sua carta de identidade, você faz sua carteirinha de identidade. E aí as informações que vão estar na tua identidade são informações relativas à sua certidão de nascimento. Agora, se você casa e faz uma identidade, as informações que vão constar na sua identidade são aquelas que constam na sua certidão de casamento. Ou seja, quando ele foi militar, quando ele já estava mais velho, essa carteira de identidade dele, com essa numeração, ela ia estar com informações de quando ele era casado e tal, ia estar inclusive, né, a respectiva certidão de casamento dele inscrita na identidade. E não a certidão de nascimento, que era o que a gente queria, porque a certidão de casamento a gente já tinha. Ah, e uma coisa muito importante, você fala assim, Vitor, você tinha certidão de casamento dele, então era só pedir, né, para desarquivar a habilitação de casamento, porque é isso que eu digo para muitos clientes meus, entendeu? Às vezes é um serviço simples, eu falo, cara, só desarquiva a habilitação de casamento. Aí, Vitor, pelo amor de Deus, como é que eu faço isso? Então, tu faz assim, 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 assado, e você vai conseguir desarquivar. A gente tem que lembrar que quando a gente casa, a gente entrega a nossa certidão de nascimento para o cartório em que a gente vai casar, lá eles fazem esse aferimento, né, para ver se a gente está suscetível, se a gente pode fazer o casamento, se a gente pode realizar o casamento, e o nome desse período é habilitação de casamento. E muitos desses documentos que são entregues nessa habilitação, e declarações também que são entregues nessa habilitação, elas ficam arquivadas. Em alguns cartórios arquivam. Os cartórios de São Paulo, por exemplo, eles têm costume de arquivar essas habilitações de casamento. Mas imagine só, esse cartório do Rio de Janeiro em que ele casou, no caso foi lá em Nilópolis, só deixa arquivado as habilitações de casamento até 2015. E o cara se casou lá em 1954. E aí? E aí que eu não consegui desarquivar a habilitação de casamento, até porque ela foi incinerada, tá? Eles incineraram registros públicos, incineraram por acharem que não ia ter valor nenhum, né? Então ninguém vai procurar isso aqui, e tá eu procurando uma habilitação de casamento que já foi incinerada. Não foi para o arquivo público, não foi para lugar nenhum. Foi incinerado. Então fica ligado, tem que perguntar sempre para o cartório como é que eles guardam, como que eles arquivam esses registros, ou se forem incinerados. Beleza, Vitor, mas voltando às informações aqui das certidões, e daí? O que você conseguiu com isso tudo? Bem, eu consegui lá no DIP a informação que todos os policiais que foram federados, ou seja, todos aqueles que entraram na polícia quando o Rio de Janeiro ainda era o Distrito Federal, as informações dele foram para, se não me engano, a Secretaria da Fazenda, o Ministério da Fazenda. Tá? Se não me engano, é Ministério da Fazenda. Então eu tive que solicitar ao Ministério da Fazenda o desarquivamento dos registros do Silvério Cetrangolo, com a esperança de ter alguma informação ali, por exemplo, da escola em que ele estudou. Vitor, mas por que diabos você precisa saber em que escola ele estudou? O que isso ia ajudar a gente, né? Você não quer a certidão de nascimento dele? Bem, galera, eu precisava saber em que escola ele estudou, se foi uma escola estadual, se foi uma escola municipal, se foi uma escola particular. Por quê? Porque toda vez que a gente estuda, por exemplo, no ensino médio e tal, faz ensino fundamental, a gente precisa, para se matricular, entregar a nossa certidão de nascimento. E é nesse momento que você entrega a certidão de nascimento, muitos desses colégios arquivam isso. Tá? E se for um colégio público, isso vai para um outro diretório, isso vai para um outro setor, e eu ia buscar nesse setor, nesse arquivo. Só que aí foi um contato muito enfadonho, foi muito oneroso conversar com o Ministério da Fazenda, até porque eles têm 500 outros afazeres,
tá? E não queriam, assim, demoraram muito para me entregar as informações, então eu tive que procurar outros meios, mas esse é um meio muito importante, tá? Procurar aí em que escola o seu antepassado estudou, porque muitas vezes eles têm essa documentação arquivada. Então, finalmente, quando todas as buscas, assim, já estava bem cansado, sabe, de procurar essa documentação, mas eu falei que não ia desistir, que eu não aceitava fazer uma certidão tardia desse documento, não aceitava simplesmente pegar as certidões negativas dos cartórios e entrar com um processo tardio, né? Eu falei, não, eu vou encontrar essa certidão, até porque, gente, um registro tardio demora muito para ser feito, tá? Um processo de registro tardio pode demorar até 1 ano aí, leva o tempo de uma retificação judicial, então talvez não valha a pena. Então, baseado nas informações de tudo que eu já tinha, de todo o cenário que eu já tinha construído da vida dele, e é claro, com as informações que os parentes me deram a respeito dele, que ele era um cara devasso, que teve vários filhos por aí, né? Não necessariamente ficou sempre com a mesma mulher. Mesma coisa do pai italiano, ele recebeu meio que um exemplo assim do pai italiano com relação à vida dele, bem devassa aqui no Brasil, né? No Rio de Janeiro em si. Eu fui rastreando, vendo onde os filhos deles tinham sido registrados, né? No caso, os irmãos do Silvério tinham sido registrados. Fui catando informação por informação, juntando tudo, compilando, e mesmo depois de ter recebido certidões negativas dos cartórios nos quais ali estava a certidão dele, eu continuei procurando, eu continuei mapeando, continuei localizando as certidões e finalmente, em um desses cartórios, em que os irmãos deles também tinham sido registrados, mesmo eu tendo recebido a certidão negativa por parte desse cartório, eu não desisti, fui no acervo deles, mapeando folha por folha, consegui localizar o registro de nascimento do Silvério Cetrangolo. Beleza, Vitor, o que você quer dizer com essa história toda aí? Além de ensinar vocês muito a respeito das certidões, como as histórias dos italianos e das pessoas se comportavam, né, aqui no Brasil, é claro que isso aqui não é um caso típico, né, é um caso completamente atípico, mas é completamente possível isso acontecer, sempre para dizer para vocês para nunca desistirem, tá, de procurar as certidões, por mais difícil que seja, por mais oneroso que seja, por mais enfadonho que seja. Só fazer um registro tardio de uma certidão se realmente não tiver como emiti-la, se realmente ela nunca tiver existido, tá? Se ela é uma certidão que existe, você sabe que ela está em um determinado lugar, mas por algum motivo não está encontrando, use outros métodos, troque a estratégia, beleza? Funciona comigo, funciona com você, funciona com qualquer um. Então, galera, vamos que vamos. Esse aqui é o caso do Silvério Cetrangolo. E estou muito feliz aí de ser um caso de sucesso para poder mostrar para vocês, beleza?